Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorri. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais
feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Hoje é um assunto muito importante para nós: educação de filhos. Como está difícil de educá-los nos dias de hoje. A maioria das famílias no mundo não tem Deus nas suas prioridades. Podem falar de Deus, mas não vivem seus ensinamentos. Antes de começar, gostaria de fazer uma pergunta. O que você deseja ou espera do seu filho no futuro? Resposta: depende da semente que você plantar no coração dele, quando ainda for pequeno. Vou ler alguns trechos de uma carta que meu sogro, um fiel homem de Deus, seu Abramo Lucarelli, escreveu há muitos anos atrás. Ele diz: em Cristo Jesus, vi confirmada uma esperança que a senhora minha mãe infundira em meu espírito, quando eu era ainda muito pequeno, a de viver um dia para sempre. Embora a senhora minha mãe não tivesse conhecimento do Evangelho, ensinou-me quando eu era ainda muito pequeno algumas verdades bíblicas que criaram dentro de mim uma esperança que nunca mais se apartou do meu espírito. Querendo que meus filhos seguissem os meus passos, levava-os à igreja todos os domingos. Vejam a importância das palavras ditas por uma mãe. Elas têm muito peso. Então, devem ser palavras sábias e edificadoras para levar ao caminho do Senhor. Orem e peçam sabedoria. Vamos ver na Bíblia o que ela nos orienta. Em Efésios 6:4, pais, não irriteis seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Em Provérbios 3:12, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Desde o princípio, em Deuteronômio 6:4-7, ele diz: ame o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e que todas essas palavras estejam em seu coração e ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas quando estiver sentado em casa, estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Será que Deus mudou? Tenho certeza que não. Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Então, nos dias de hoje, esses versículos continuam válidos. Temos que ter a sensibilidade de conhecer a personalidade dos nossos filhos, para podermos adequar a firmeza da educação. Quando contarmos histórias bíblicas, procurar os princípios cristãos nelas. Honestidade de José, fidelidade de Timóteo, dar a primazia a Deus em Abel e Caim, confiança nas promessas, no caso de Abraão e de Noé, amar a Deus sobre todas as coisas, no caso de Abraão e Isaque. Isso vai construindo um forte elo entre seu filho e Deus. No futuro, vão dar bons frutos. Na hora de decisões, de escolhas de um caminho, esses princípios vão estar bem presentes no coração dele. E é justamente quando nós, mães, estaremos ausentes. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. A criança deve aprender a ouvir e a obedecer os pais. Os filhos não obedecem normalmente, precisam ser ensinados, corrigidos se necessário. Esse ensinamento vai levá-lo a obedecer a Deus no futuro. Em Colossenses 3:20, filhos, obedeçam a seus pais em tudo, por isso agrada ao Senhor. Sejamos humildes quando errarmos, peçamos perdão a eles.
É fácil no calor do corre-corre do dia a dia nos exaltar e passar dos limites e descontar nos filhos, sem eles serem culpados. Com essa atitude, ensinamos nossos filhos a reconhecer os seus próprios erros no futuro, coisa difícil hoje em dia. E para mim é muito difícil também, eu trabalho duro comigo. Lembrem-se, o nosso exemplo fala mais alto que as nossas palavras. Vamos ver um lindo exemplo da mãe e avó, a Eunice e Lloyd, que são a mãe e avó de Timóteo, com uma fé sem fingimento. Fizeram um ótimo trabalho, pilares cristãs na vida de Timóteo, já que o seu pai não era cristão. Uma criança que recebeu com humildade todo o conhecimento de Deus, reconhecido pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1:5. Paulo sempre o chamava carinhosamente de meu filho amado, ou filho na fé. Timóteo, um jovem rapaz, estava pronto para receber os ensinamentos mais profundos de Paulo, para conduzir a igreja do primeiro século, e acompanhou-o até o final da vida. Quem não quer um filho como Timóteo? Irmãs, não percam todas as oportunidades de transmitir a sua verdadeira fé para o coração de seus filhos, enquanto eles ainda estão na barra da sua saia, que querem te ouvir, que querem sua companhia e ouvir as suas histórias. Aproveitem, fiquem na paz de Cristo.